Bom dia, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É muito bom ter vocês aqui mais um dia nessa devocional comigo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, pelo teu amor, misericórdia, graça. Obrigada, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece todo o contexto da história deles, da vida deles, sabe exatamente como foi que cada um passou a noite, conhece o coração, sonda, Senhor, o mais profundo do íntimo do ser deles, e o Senhor conhece a necessidade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nesta manhã à sua disposição para que o Senhor me torne útil na vida deles, que a tua palavra chegue viva e seja eficaz dentro do coração deles. Que em nome de Jesus, Pai, se tiver da minha parte alguma palavra ou gestos que sejam equivocados, que o Senhor complete esta palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Bom dia, Tony. Obrigada pela presença. Bom dia, Cristina. Bom dia, obrigada. Temos duas Cristina, uma Moraes e uma Moreira. Bom dia, Delícias da Rainha. Obrigada pela presença. Oi, Kleber, amigo querido, seja bem-vindo. Di, bom dia, seja bem-vinda. Temos também aqui chegando a Luna, Milton, Nildete, Rosilene, Aline, muito obrigada pela presença de vocês. A Gilson Reis, Selma, obrigada, bom dia, sejam bem-vindos. Oi, Adrianinha, muito obrigada pela presença. Hebreus 10, 38 a 39. Oi, Beth, bom dia, Maria Pereira, Jusilene, Nildete, Conceição. Hebreus 10, 38 a 39. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oi, Eliane, obrigada. Ninguém sabe quem foi que escreveu Hebreus. Muitos acham que foi Paulo, mas não é revelado para a gente quem foi que escreveu Hebreus. Mas esse texto é fundamental para a nossa vida. Eu fico olhando para a minha história, todas as coisas que acontecem na minha vida hoje e que aconteceram. Até eu estava falando esses dias, falando com os meus filhos. Se alguém chegar e disser que tudo que eu creio, toda a minha fé, ela não existe, se tirar a fé da minha vida, eu simplesmente não tenho nenhuma razão para continuar, porque a minha vida inteira eu sou conectada com Deus, eu estou conectada e para mim Ele é tudo que eu preciso, e todo o contexto da minha história foi uma jornada de fé onde eu criei e creio completamente de que Deus está no controle, que Deus está trabalhando, e às vezes que eu deixei de perseverar, que eu deixei de crer, eu fiquei como folha ao vento, levada para qualquer palavra, qualquer sentença que alguém falava sobre mim, ficava perdida, como folha, perdida. Qualquer vento que soprava me levava. Até que um dia eu entendi que aquela fé que me trouxe até aqui, que me sustentou, me transformou em barro. Alguém moldável, alguém flexível nas mãos de Deus. Então, assim, a fé, ela tem que transformar a nossa visão, o nosso entendimento, para que a gente suporte tanto o dia bom quanto o dia mau. Você fala, Fernanda, suportar dia bom, todo mundo suporta. Mas em fé, às vezes você está vivendo um dia bom, um tempo bom, porque foi resultado de um tempo seu de busca. Lá atrás, um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo que você estava conectado. E hoje está tudo bem, você não está totalmente conectado. Mas você vai desfrutar, porque Deus, Ele é fiel em todas as coisas que Ele diz.
Se você busca, você encontra. Se você teve um tempo de busca, de conexão, você vai colher os frutos dessa conexão, os frutos dessa sua ligação. Só que às vezes você se acostuma de estar vivendo ali aquele resultado de uma busca que você teve lá atrás e você se acomoda. E aí você vai se tornando uma folha no vento. Porque você vai precisar se reconectar como barro nas mãos do oleiro. Então, esse texto aqui, que fala, o meu justo viverá pela fé, se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, não tem outro jeito de viver. Como igreja de Cristo, não tem outro estilo de vida, a não ser esse estilo de vida de fé. Como Paulo diz lá em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Quando Paulo disse isso, foi em um discurso que ele fez em Atenas. Os inteligentes, os mestres, os estoicos, filósofos da época, não estavam entendendo nada que Paulo estava falando, e chamou até de tagarela. O que esse tagarela está falando, que a gente não está entendendo? Que tipo de Deus é esse que ele está pregando? E Paulo estava ali revelando que era o Deus desconhecido, que não habitava em templos feitos por mãos de homem, mas nos corações humanos. E Paulo estava dizendo, nesse Deus nós nos movemos, nesse Deus nós vivemos e existimos. Então, quando você tem essa consciência do que é viver pela fé, se mover pela fé, existir pela fé, você não vê sentido nenhum na sua vida longe da presença santa de Deus. E nessa presença santa você não vai retroceder. Você não vai voltar atrás. Porque a vida de quem se move em fé, existe em fé e vive em fé, é uma vida que vai para frente, que prossegue. Por que muitas vezes nós somos paralisados pelo medo, pela dor, pela ansiedade, pela depressão? Porque são correntes do passado, correntes das nossas angústias lá atrás, que estão prendendo a nossa alma. E aqui, Hebreus, no versículo 39, fala, nós não somos os que retrocedem, porque a nossa alma não vai ficar aprisionada lá. Porque a nossa alma é conservada, é protegida, é guardada quando nós existimos, vivemos e nos movemos em fé. Sabe, lá em Hebreus 10, 35 fala assim, não abandone a vossa confiança, ela tem grande recompensa. No versículo 36 fala, vocês precisam ter paciência e ser perseverante. Depois de terem feito a vontade do Pai, recebam o que precisam. Esses dois textos que eu acabei de ler é anterior a esse que diz o meu justo viverá pela fé. Diz assim, para nós não abandonarmos a nossa fé. Porque ela tem recompensa. Tem resultado que conserva, que protege a sua alma. Aí no versículo 36 fala, vocês precisam ter paciência e perseverar. Porque depois de ter feito a vontade do Pai, qual é a vontade do Pai para a sua vida hoje? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você o ame. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Essa é a vontade do Pai. Mas o nosso amor, a nossa força e o nosso coração muitas vezes fica paralisado porque nós estamos gastando energia em situações e por causa de pessoas e a nossa alma fica aprisionada e nós não conseguimos avançar porque a nossa fé nos torna como folhas ao vento. Sabe, eu tô dizendo isso de folhas ao vento, de barro, desde o início que eu tô falando, porque eu quero mostrar para vocês o que Deus falou para mim em Isaías 64, 4. Que fala assim, olha, desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com olhos se viu,
Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Em Hebreus, é muito conectado para mim esse versículo com esse outro. Fala assim, vocês precisam ter paciência, vocês precisam perseverar em fazer a vontade de Deus. Porque depois de ter feito a vontade dele, vocês receberão recompensa dessa fé e dessa obediência. E aqui em Isaías fala, porque Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar. O normal de um Deus é receber oferendas, é receber sacrifícios. E Deus é um Deus diferente. Ele diz, eu não me comprazo. A minha alegria, o meu prazer não está em rituais, não está em oferendas. Não é você fazer tudo certinho, como diz ali a religião, que vai agradar meu coração. Isso é importante. Mas se você me amar, gastar toda a sua força, seu entendimento, seu coração para me amar, cumprir o que a religião pede é só uma consequência. Você não precisa esforço, é orgânico. Porque se você amar a Deus, todos os outros mandamentos você vai cumprir porque você ama a Deus, não porque existe uma regra, mas porque você ama o Deus que está acima de qualquer regra. E eu gosto muito desse texto que fala que nunca se ouviu, nunca se viu, nunca penetrou em ouvido humano, nunca é um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, Deus está trabalhando na sua dor. Deus está trabalhando, e está trabalhando, sabe em quê? Em você. A primeira coisa que Deus quer te transformar é tirar você do status de folha, onde qualquer comentário tira você do prumo, onde qualquer sentença paralisa você, onde o medo te paralisa, onde a ansiedade te consome todos os dias, e é isso, você se torna como uma folha no vento. Qualquer uma dessas coisas tira você do rumo, do prumo. Sabe, Deus quer que você seja barro nas mãos dele. Aqui em Isaías 64:4, que fala que Deus nunca se viu, nunca se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que o amam. No versículo 6 diz assim, quando nós estamos afastados da presença de Deus, não estamos fazendo a vontade dele, é por causa da nossa iniquidade, do nosso pecado, que nos afasta da presença dele. E nesse estágio nós estamos como folha. Folhas que murcham, folhas que são soltas no vento. E no versículo 8 diz assim, mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Quando o nosso coração reconhece o que Cristo revelou na cruz do Calvário, que é o nosso Pai. Aqui o povo estava dizendo, o profeta estava dizendo, mas agora tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Sair do estágio de folhas ao vento, onde a gente é soprado, onde a gente é desviado do nosso caminho, do nosso processo, somos anestesiados em processo e não estamos vivendo. Nós saímos desse estágio de folhas, onde nós somos levados e separados da presença e quando nós reconhecemos Ele como nosso Pai, nós nos tornamos barro e Ele se torna o nosso oleiro. Sabe, talvez você está numa situação onde está machucando tanto você, está tão difícil. Mas quando você conhece, quando você consegue ver Deus como seu Pai, você vai saber que você é barro e Deus vai moldar você, vai transformar você. A primeira coisa a ser transformada é o seu entendimento, é o jeito que você olha para essa situação. Você vai sair deste lugar de vítima, de onde você não merecia esse comentário, você não merecia essa palavra, você não merecia esse abuso, você não merecia esse trauma. Você vai sair deste lugar e vai olhar para o Deus que trabalha em seu favor, porque você o ama e você o tem como seu Pai. Você se transforma em barro. Não é qualquer vento que sopra, que derruba um vaso de barro. Principalmente se ele estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Folha, qualquer vento sopra, leva. Qualquer comentário te ofende. Qualquer angústia te tira o sono. Qualquer medo que bate no seu coração, você não consegue se mover. Mas em nome de Jesus,
Assim como, se você for ver Isaías 64, é o clamor do povo pela presença de Deus, pedindo que Deus viesse, intervisse, rasgasse os céus, fizesse algo extraordinário e arrancasse aquele sofrimento deles. E aí o profeta Isaías, naquela oração, ele diz assim: Senhor, mas nunca se viu, nunca se ouviu, nem ninguém nunca imaginou que existe o Senhor que trabalha para aqueles que o amam. E Paulo, assim, diz lá em Hebreus, né? Em Hebreus não, em Atos 17, 28, Paulo estava dizendo lá para aqueles homens, em Atenas, para aqueles inteligentes, né? Inteligente então não é, né? Mas, aqueles professores, mestres, estava dizendo: olha, esse tagarela aqui está querendo mostrar para vocês que esse Deus desconhecido, é nele que nós cremos, é por ele que nós vivemos, é nele que nos movemos e é nele que existimos. Qual é o seu status hoje? Você se tornou uma pessoa muito sensível? As palavras têm ferido você? As pessoas, você tem se afastado de pessoas porque pessoas te machucaram, te feriram? Eu queria dizer para você nessa live que o Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida. E ter uma vida paralisada pelo medo, paralisada pela depressão, paralisada pela angústia, paralisada por causa de uma palavra. Isso não é vida, isso é morrer aos poucos, um pouquinho, um dia de cada vez. E Deus é o único que possui o dom da fé, é Ele que tem a fé nas mãos. E a palavra de Deus diz que Ele dá uma porção de fé para todos nós. Mas Ele pode encher o seu coração de fé, para que você, como Paulo, fala: olha, é por Ele que eu me movo, é por Ele que eu existo, é por Ele que eu me movo. E Deus olha para você, e Ele é revelado através de Jesus, o Cristo de Nazaré, não apenas como Deus, mas Jesus veio revelar Deus como nosso Pai. Isaías disse: olha, nós somos barro e o Senhor é o oleiro. E eu entendi que o Senhor não dorme, o Senhor trabalha o tempo inteiro. E o Senhor quer moldar o meu entendimento. Então, quando você olhar para situações que não mudam, para pessoas que não mudam, olha para Deus como seu Pai e entenda que você é barro. Deus quer moldar você. Deus quer transformar o seu entendimento. E quando o nosso entendimento é transformado, nós estamos tão livres em Deus, nos movendo em Deus, fazendo as coisas, pedindo orientação dEle, orando ali o tempo todo. Nós estamos tão nele que não faz diferença se a situação não mudou. Não faz diferença se as pessoas não mudaram. Você está livre, você está independente, você não está aprisionado na sua alma. Você está livre. Porque as correntes da sua alma que prendem você foram quebradas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz, Jesus diz assim: olha, quem crê em mim já tem a vida eterna, não terá a vida eterna um dia, já participa do céu na terra. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte pode estar sondando você, sentenciando você a ter uma vida de amargura, a ter uma vida presa em dores. Mas Jesus tem vida na cruz do Calvário para derramar sobre você. Jesus diz assim: ó, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Esse ladrão pode ser o inimigo das nossas almas, Satanás, sim. Mas não especifica que é o diabo. O ladrão muitas vezes são os nossos próprios pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões. Então Jesus disse: olha, o ladrão, tudo que te rouba da presença santa do Pai é ladrão. E às vezes esse ladrão é solto por nós mesmos. Às vezes Satanás fica só olhando a gente fazer as nossas escolhas que nos separam de Deus. Mas Jesus fala: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância.
Que você, como Paulo, em Atos 17 e 28, fala: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Porque aí Hebreus 10, 38 e 39 vai ser uma rotina na sua vida. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, minha alma não se compraz nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa questão da folha e do barro que eu falei, está tudo em Isaías 64. Depois vocês podem ler lá. Enquanto as pessoas estão sendo levadas como folhas ao vento, separadas de Deus, o pecado nos torna fáceis de ser manipulados, para sermos presos e aprisionados por causa dos nossos pecados, que nos sopram para longe de Deus como folhas. Mas quando nós reconhecemos Deus como Pai, nós nos tornamos barro. No versículo 8 de Isaías 64, ele se torna o nosso Pai, nós nos tornamos barro, e ele se torna o nosso oleiro. Ele muda o nosso entendimento, transforma o nosso jeito de ver. O negócio é que às vezes a gente acha que o erro está sempre no outro, que o outro precisa mudar, que a situação, a gente não vê que a gente é que precisa mudar. Se torne barro nas mãos do oleiro. Deus vai mudar o seu entendimento. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 1 e 2. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida, que vocês entendam que não tem outro jeito de viver a não ser pela fé. A fé, nossa fé em Cristo, é tudo que nós precisamos para viver. Porque ele não dorme, ele não para de trabalhar para aqueles que o amam. Que Deus abençoe o dia de vocês e a vida de vocês. Coloca a mão no coração, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós somos o barro e o Senhor é o nosso oleiro. Um oleiro tão especial, porque além de oleiro é o nosso Pai. Além de nosso Pai, o Senhor é nosso Criador. O Senhor sabe exatamente o que precisa ser mudado no nosso entendimento para que a gente tenha mais vida, para que a gente deixe de morrer todos os dias um pouco. Espírito Santo, enche o coração dos meus irmãos neste momento. Transforme o entendimento para que eles consigam olhar para o dia de hoje com os olhos do Senhor. Que o coração deles se encham de fé neste momento. Que eles possam existir pela fé, se mover pela fé e viver pela fé. Porque a fé é tudo que nós precisamos para existir neste mundo, com um entendimento que nos torna livre diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer barreira que queiram nos fazer retroceder. Nós queremos parar de desistir e sermos perseverantes, fazer a tua vontade, porque nós sabemos que o Senhor já tem a recompensa da nossa fé nas tuas mãos para liberar para nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda a sua enfermidade de alma. Seja liberto agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, às 6h30, estarei aqui com você. Novamente, 6h30. Um abraço grande para quem me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Um beijo. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.